à apreciação da petição 259/12, da iniciativa de Ivo Miguel Barroso Pego e Madalena Filipa Cerqueira Afonso Homem Cardoso, pela desvinculação de Portugal ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. Serão debatidos conjuntamente com esta petição o projeto de resolução 890/12 do CDS-PP e do PSD, que recomenda ao Governo a criação urgente de um grupo de trabalho sobre a aplicação do Acordo Ortográfico, o projeto de resolução 965/12 do PCP, que recomenda a criação do Instituto Português da Língua, a renegociação das bases e termos do Acordo Ortográfico ou a desvinculação de Portugal desse acordo, e o projeto de resolução 966/12 do BE, que recomenda a revisão do Acordo Ortográfico. Para apresentar o projeto de resolução do CDS-PP e do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é um projeto dos grupos parlamentares, mas deputados que o subscreveram, mas apresento com todo o gosto. No dizer feliz de Adriano Moreira, a língua portuguesa não é nossa, também é nossa. Isto é, nós temos que ser sensíveis à gestão comum da nossa língua e a instrumentos de gestão comum da nossa língua que constituem um grande desafio contemporâneo. Embora tenha que se ter plasticidade e inteligência no equilíbrio entre os instrumentos normativos, que às vezes geram grandes reações, e o trabalho sério, plástico, de academias, de linguistas, de especialistas e, sobretudo, daqueles que criam todos os dias a língua, os escritores, os autores, os jornalistas, homens e mulheres de letras, os professores. Sabemos que esse diálogo tem sido conturbado e não é difícil de o compreender, porque uma língua viva é um objeto de paixão, é um organismo vibrante e, portanto, um organismo insubmisso. Nós tivemos na Assembleia há um ano um grupo de trabalho, não tiramos dos trabalhos desse grupo de trabalho as conclusões que outros grupos tiram e, portanto, achamos precipitado tirar essas conclusões, mas há um conjunto de problemas que, no nosso entender, merecem ser agarrados e daí o grupo de trabalho que propomos a nível governamental. Problemas políticos quanto à efetividade da sua aplicação, problemas técnicos e achamos, aliás, que a solução inteligente dos problemas técnicos poderá melhorar as soluções e incrementar a adesão de todos à língua portuguesa no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo PSD tem a palavra a Sra. Deputada Rosa Areses. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar e saudar todos os subscritores desta petição. O uso dos direitos que o sistema democrático confere a cada indivíduo representa um exercício de cidadania que aplaudimos, independentemente da posição que cada um possa assumir sobre esta matéria. Uma matéria que, aliás, se reveste da maior importância, na medida em que se trata de zelar pela defesa e preservação da língua portuguesa, verdadeira pátria pluricontinental de mais de 250 milhões de falantes, separados por oceanos, mas unidos pelo idioma de Camões e de Fernando Pessoa. É por isso que o assunto desta petição nos merece a máxima atenção, porque está em causa a nossa identidade cultural, está em causa o nosso património comum mais precioso, cuja preservação e promoção para a qual todos somos convocados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o acordo ortográfico resulta de um tratado internacional firmado em 1990 com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa. Entre nós, encontra-se em fase de transição. Está a ser aplicado em quase todos os organismos públicos, em quase todos os órgãos de comunicação social, nas escolas, onde alunos e professores o utilizam sem sobressaltos. No que se prende com os nossos parceiros, têm sido dados sinais de empenhamento de todos os membros da comunidade dos países de língua portuguesa no respeito por este acordo internacional. A conclusão com êxito deste longo processo constitui, de facto, um desígnio não só nacional, mas da própria CPLP, na medida em que se trata de um importante instrumento de afirmação e de crescente valorização da língua portuguesa no mundo.
Estamos, por isso, empenhados para que a aplicação do acordo possa prosseguir com naturalidade. Temos, no entanto, consciência de que o caráter dinâmico de todo este processo vai levantando novas questões para as quais importa encontrar a resposta adequada. Estamos convictos da necessidade de limar algumas arestas que ainda persistem e sabemos da importância de proceder a determinados ajustamentos e melhorias. Foi esta a preocupação que norteou o grupo de trabalho criado para acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico. Houve quem apresentasse duras críticas ao acordo e houve quem esgrimisse argumentos muito favoráveis à sua implementação. Todos, no entanto, se mostraram acérrimos defensores desta pátria comum que é a língua portuguesa. É por isso que somos de parecer recomendar ao Governo que promova a constituição, no âmbito da Presidência do Conselho de Ministros, de um grupo de trabalho sobre a aplicação do acordo ortográfico, incluindo representantes da área dos negócios estrangeiros, da educação, da economia, das ciências, com o objetivo de efetuar um relatório objetivo e factual com o ponto da situação da aplicação do acordo ortográfico de 1990 nos diferentes Estados que o subscrevem. Estaremos, assim, em condições para, em matéria tão relevante, podermos dar passos firmes e encontrar caminhos mais abrangentes com horizontes de futuro. E para que todos os falantes desta pátria pluricontinental possam dizer, com Olavo Bilac no soneto Língua Portuguesa: amo o teu serviço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Muito obrigada. Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudamos os peticionários da petição que agora discutimos. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português foi o único que não votou favoravelmente o acordo ortográfico e os seus protocolos modificativos. Na altura devida, o PCP valorizou a convergência das normas ortográficas, mas suscitou dúvidas e teceu críticas. As dúvidas não foram respondidas e os problemas técnicos e políticos do acordo não foram resolvidos. Durante o ano de 2013, funcionou um grupo de trabalho para o acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico que foi proposto pelo PCP, no sentido de trazer a esta Assembleia um debate que, de acordo com vastos setores da sociedade portuguesa, merecia ser aprofundado. Tal como o PCP afirmou em 2008, no debate sobre o segundo protocolo modificativo, os defeitos, erros, imprecisões e insuficiências do acordo nunca foram atenuados, pois o texto do acordo não foi, desde 1990, revisto uma só vez, apesar de ter sido assumido pelo então Secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, esse compromisso com essas revisões. Em 2008, o PCP alertou para o facto de um dos instrumentos fundamentais para a vigência do acordo não estar pronto passados 18 anos sobre a aprovação inicial, o vocabulário ortográfico comum. Hoje passam 24 anos e esse trabalho continua a não estar pronto. O PCP não ignora que muitos portugueses se adaptaram à utilização do acordo e que muitos não reconhecem problemas profundos. Da mesma forma, não ignora que muitos portugueses não se reconhecem na norma ortográfica que desfigura a escrita da língua e introduz uma subordinação da grafia à oralidade. Mas, acima de tudo, o acordo não assegura qualquer espécie de convergência ortográfica na medida em que utiliza como referência aquilo que é mais diverso na língua portuguesa, a pronúncia, a forma falada. No longo prazo, pois, a divergência é crescente entre as oralidades, de acordo com as diferentes regiões onde se fala o português, e transpor-se-á para a escrita, introduzindo ainda mais diversidade. Para os que julgam que é impossível voltar atrás e corrigir os erros do acordo, porque muitas crianças e jovens já o aprenderam e porque é importante a existência de um acordo, chamamos a atenção para o facto de muito mais crianças e jovens terem aprendido a norma ortográfica anterior e da norma pré-acordo ser resultante ela própria de um acordo ortográfico assinado em 45 que o Brasil acabaria por abandonar unilateralmente. Para aqueles que rejeitam liminarmente o acordo ortográfico e julgam que outro caminho não resta senão o abandono e a desvinculação imediatos, chamamos a atenção para o facto de não poder ser descartado o conjunto de aspectos educativos, logísticos e políticos que introduzem uma necessidade de faseamento, mesmo para uma eventual desvinculação. Para o Partido Comunista Português, a existência de um bom acordo ortográfico
com uma boa política da língua pode ser um instrumento, mas a existência de um mau acordo ortográfico com uma má política da língua como aquilo que vemos agora é catastrófico. Independentemente das posições diferentes que existem sobre o acordo, há uma questão que é para nós, PCP, muito clara: a inexistência de uma autoridade da língua, o que acaba por não contribuir para alcançar o consenso. Por isso mesmo, o PCP propõe um conjunto de medidas que passam precisamente também pela construção dessa autoridade da língua. Um Instituto da Língua. Caso esse Instituto não venha a conseguir um novo acordo até 2016, Portugal deve desvincular-se do atual acordo e voltar ao acordo de 1945. A opção contrária não nos parece razoável. Fingir que nada se passa, que o Brasil não encontra dificuldades no acordo e que não está a preparar novas normas. Ignorar que Angola e Moçambique não aceitam o acordo. Que em Portugal surgem críticas severas, que sintases estranhas começam a influenciar a sintase e a construção frásica típica portuguesa e que a adoção de uma regra comum de subordinação à oralidade contribui efetivamente para a divergência ortográfica. O acordo, progresso e acordo, sim, mas não a qualquer preço. O acordo deve ser um instrumento para a valorização e salvaguarda da língua e não para a satisfação de interesses de editores e distribuidores. O acordo deve ser um instrumento da língua e não o contrário. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Fazenda para apresentar o projeto de resolução do BE. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quando da discussão e votação do segundo protocolo modificativo, o Bloco de Esquerda disse e reafirma hoje que há razões respeitáveis para não querer nenhum acordo ortográfico e, nessa medida, saudamos os peticionários que trazem hoje aqui a debate na Assembleia da República a língua portuguesa, mas que havia também razões igualmente respeitáveis naqueles que pretendem uma aproximação ortográfica das várias modos e grafias do português. Entendeu o Bloco de Esquerda que havia vantagens nessa aproximação ortográfica. Continuamos a ver vantagens nessa aproximação ortográfica. Entendemos, contudo, e é do domínio político que se trata, que há uma suspeição sobre a conclusão, sobre o desenvolvimento e aplicação do acordo ortográfico, ou seja, a suspeição de que, eventualmente, o Brasil não venha a chegar ao final do seu prazo de transição e a uma aplicação plena. Não podemos ditar por antecipação aquilo que outra parte contratante fará ou não fará. Podemos entender é que, no momento próprio, teremos de fazer uma avaliação acerca dessa circunstância. E aí sim, Portugal não poderá ficar, de modo algum, com uma grafia isolada no contexto dos países que se escrevem em português e falam em português. Portanto, deixamos à condição uma observação das condições de cumprimento, porque é óbvio que é exigível que haja uma maioria de falantes e uma maioria de escreventes que apliquem este acordo ortográfico. Isso não embota o nosso raciocínio e a ideia de que é eventualmente necessário abrir pelos canais políticos e diplomáticos, com participação e responsabilidade da comunidade académica e científica, uma revisão técnica de alguns aspectos que a experiência foi demonstrando que são situações anómalas e que são inconformações do idioma nas atuais circunstâncias devido à imposição de algumas regras de grafia. E isso nada tem a ver com a implementação do acordo, tem a ver é com o seu aperfeiçoamento. Nós não sancionamos neste momento qualquer ideia, por isso também não podemos acompanhar o projeto de resolução do PCP de que se deva dar um prazo para uma eventual desvinculação. Isso pode vir a ser uma possibilidade no futuro, não é neste momento algo que possamos estar a decidir, mas entendemos que é necessário que haja o tempo suficiente, com certeza que a publicação finalmente do vocabulário ortográfico comum ajudará a fixar a grafia de muitas palavras que hoje são controvertidas, mas mesmo assim há muita coisa a fazer, poderia ser aberta por essa negociação de uma revisão técnica, com tempo e ao longo dos próximos anos. E, portanto, nós não queremos ficar entrincheirados num debate entre aqueles que não querem acordo nenhum e aqueles que consideram que o acordo ortográfico foi a suprema perfeição da aproximação das grafias.
nem uma coisa nem a outra. Não nos podemos entrincheirar à volta de posições fixistas contra a dinâmica de evolução da língua e da exposição internacional, até para terceiros, do idioma nacional, do idioma português de várias nacionalidades. Senhoras e senhores deputados, entendemos que o tempo é agora de fixar algumas condições deste processo e de exigir ao Governo que seja lesto nos seus contactos políticos e diplomáticos. Termino, Sr. Presidente, comentando o projeto de resolução que foi apresentado por alguns senhores deputados do CDS e do PSD, dizendo que, entretanto, ele se descaracterizou, ele foi, de algum modo, o projeto de resolução porta-bandeira das pessoas que estão contra o acordo, e isso é legítimo, mas a partir do momento em que os seus proponentes deixaram cair as possibilidades de um grupo de trabalho que eventualmente poderia propor a desvinculação ou a suspensão do acordo ortográfico, depois deixaram cair o prazo do grupo de trabalho, agora deixaram cair a exposição de motivos, quer dizer, ficamos com a ideia, sem assinte, que há um certo despedaçamento da iniciativa original. E nessa medida não levarão a mal, votaremos contra, porque nos parece de uma patente desnecessidade votar um grupo de trabalho que fará, sem mais, aquilo que fez a própria Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PS o Sr. Deputado Carlos Enes. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo os peticionários que trouxeram a este plenário um tema que tem sido objeto de análise na nossa sociedade já lá vão alguns séculos. Em 1540, João de Barros já defendia o critério fonético por oposição ao etimológico, propondo a eliminação das chamadas consoantes ociosas. O Acordo de 1990 foi, assim, herdeiro do espírito humanista, iluminista e republicano que visava uma simplificação da escrita com vista a combater o analfabetismo. Este propósito obteve a aprovação desta Assembleia em vários momentos, mas foi mais além, transformando-se num tratado internacional que engloba os países falantes da língua portuguesa. A iniciativa concretizou-se num governo do PSD, continuando o seu percurso com o governo do PS, que passou à fase da sua aplicação. Foi grande o esforço do país na formação de professores, na elaboração de manuais, dicionários e outros materiais de apoio pedagógico. Desde então até ao presente, o Ministério da Educação não registrou casos de dificuldades na implementação do acordo ortográfico. De uma forma generalizada, a sociedade portuguesa seguiu o mesmo percurso. Recorde-se que o acordo é aplicado por todas as redes televisivas de canal aberto, por todos os operadores de telecomunicações, por mais de 90% do mercado editorial, por 9 dos 10 jornais mais vendidos, pela quase totalidade das maiores empresas, pelas universidades e organismos públicos. O acordo ortográfico tem vindo a ser aplicado em Portugal e no Brasil e a vontade política de prosseguir o caminho foi reafirmada recentemente pela Presidente Dilma Rousseff em comunicado conjunto com o Primeiro-Ministro Passos Coelho. No seio dos restantes membros da CPLP, cada país está a implementá-lo ao seu ritmo próprio. A vontade política permanece e o caminho está a ser feito, como podemos constatar, através de um comunicado recente da CPLP em relação a Timor-Leste. A prova de que o acordo ortográfico está vivo, que os seus objetivos continuam válidos, foi agora evidenciada. À última da hora, os deputados enquadrados na maioria retiraram do seu projeto de resolução os 2 pontos que propunham a revogação do acordo ortográfico. Em boa hora o fizeram, mas o texto introdutório continua eivado de um espírito contrário ao acordo e as restantes recomendações são desprovidas de sentido na medida em que o Governo já tem competência para executá-las. A perspectiva deve ser a de caminhar com segurança, limar arestas, obter mais consensos. A sua revisão é uma possibilidade sempre em aberto, na medida em que uma língua é um corpo vivo. O texto do acordo não é uma Bíblia Sagrada, mas essa revisão terá que ser feita após um período mais longo de maturação e experiência no terreno. A aplicação do acordo ainda está a decorrer no ensino básico e secundário
e a publicação do vocabulário ortográfico comum está em fase de ultimação para ser conhecida ainda este ano. Estranhamente, ou talvez não, muitos dos que denunciaram a implementação apressada do acordo são os mesmos que agora pretendem a sua revisão à pressa. Não ignoramos que existe uma geração que se está confrontando com o que aprendeu e que sente algumas dificuldades nesta fase de transição. Este problema foi sentido por outras gerações, nomeadamente as que viveram as reformas de 1911 e 1945, com a agravante de não terem na altura os apoios tecnológicos que hoje temos. Não consta que tivessem ficado traumatizadas, nem que tenha sido abalada a sua matriz identitária. Quem ler as obras de Aquilino Ribeiro ou Vitorino Mésio, por exemplo, apercebe-se perfeitamente que da aprendizagem e adequação que foram fazendo às novas ortografias ao longo da sua vida. Já vou terminar, Sr. Presidente. Este acordo é um acordo para o futuro, é um acordo que não fere a dignidade de Portugal, é um acordo político que visa uma projeção mundial da língua portuguesa como um meio de comunicação entre os povos, sem que nenhum deles perca a sua especificidade linguística e a sua identidade. Como escreveu José Saramago, é preciso cumprir o que foi assinado. Compete, pois, a este Governo providenciar para que tal aconteça. Muito obrigado. Tem a palavra pelo PEV a Sra. Deputada Luísa Apolónia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, eu quero, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar os peticionários da petição que estamos agora a discutir, à qual estão agregados alguns projetos de resolução da autoria de diversos grupos parlamentares, e gostava de reafirmar alguns dos princípios que os Verdes defendem relativamente à língua portuguesa. Primeiro, de que a dinâmica da língua não é algo estranho para nós, é até, do nosso ponto de vista, desejável. Em segundo lugar, que a simplificação das regras da escrita constituem, na nossa perspectiva, uma forma de democratização da língua portuguesa. E, por outro lado, em terceiro lugar, não somos por um conservadorismo da língua portuguesa. Ora, mas estamos a falar de um acordo ortográfico em concreto. E o acordo ortográfico quer dizer justamente isso. Acordo, supostamente um acordo entre todos os países de língua oficial portuguesa. Ora, se esse acordo não é conseguido entre todos, deixa, na nossa perspectiva, de ter a função de acordo daquilo que seria desejável. E, portanto, há qualquer coisa que terá que ser ponderada. Senhoras e senhores deputados, não restam dúvidas de que existem justamente dúvidas sobre aquilo que está proposto para entrar em vigor. Não restam, portanto, dúvidas da nossa perspectiva de que há algo a ponderar, de que há algo a corrigir e, por isso, os Verdes votarão favoravelmente todos os projetos de resolução que pedem justamente essa ponderação. Essa ponderação é fundamental neste momento, na nossa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu diria que, para aqueles que acham e que repetem na opinião pública e na comunicação social que o exercício e o mandato dos deputados é um exercício sempre limitado e sempre condicionado pelos diretórios partidários e pelas posições oficiais dos grupos, eu diria que a minha participação neste debate esta manhã, e já é a segunda vez, contraria um bocado essa tese. Porquê? Porque nesta matéria o CDS tem uma história. Quando, em 2008, discutimos aqui o acordo e a sua entrada em vigor, o partido teve, na altura, uma posição de liberdade dos seus deputados e teve até 2 intervenções de sinal contrário. Hoje vai acontecer o mesmo outra vez. O Sr. Deputado Ribeiro Castro apresentou, e bem, a proposta do projeto de resolução. Eu diria que não acompanho esse mesmo projeto de resolução. E não acompanhamos por uma razão simples, sem nenhum fundamentalismo, mas seguindo a posição que aqui defendemos e votámos em 2008. Em primeiro lugar, por uma noção de responsabilidade.
O acordo foi aprovado, o acordo tem um caminho, como aqui foi dito, há um longo esforço de editores, de entidades de comunicações, de escolas, de alunos, portanto, há todo um percurso que este acordo já foi feito e que nos remete para uma noção de responsabilidade. É certo que se invoca sempre a língua e as variantes da língua e a sua natureza, mas, enfim, e que vem sempre à memória talvez uma das mais célebres frases da língua portuguesa de Pessoa, aquela célebre citação da minha pátria é a língua portuguesa. Mas é certo que ele disse a língua portuguesa, não disse a ortografia portuguesa. Tínhamos essa noção e este acordo é sobre a ortografia portuguesa e não sobre a língua portuguesa. Em segundo lugar, como disse muito bem uma figura política que eu tanto respeito, estou-me a referir ao professor Adriano Moreira, é evidente que a língua portuguesa que seja é um instrumento da nossa soberania. Mas Portugal e a nossa soberania não são os donos da língua portuguesa. Partilhamos essa língua com outros Estados, com os países de língua oficial portuguesa, que têm como interesse que essa ortografia possa ser aproximada. Do meu ponto de vista, e seguramente não serei o único no meu grupo parlamentar, a implementação do acordo é uma vantagem para Portugal. É uma vantagem para um país, inclusivamente, que tem 10 milhões de falantes dessa língua, que chega aos 200 e muitos milhões, mas que tem a vantagem de ser culturalmente aquele que tem, obviamente até pela sua antiguidade e pela sua história, maior produção e maior densidade, isto obviamente com o respeito da enorme produção cultural de países como o Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, enfim, todos os outros que falam português, mas Portugal tem, se quisermos, pelo menos essa antiguidade que nos interessa proteger, sendo o país que tem maior antiguidade, mas tem também um número de falantes pequeno em relação ao resto do universo. O grande argumento que aqui ouvimos... Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo só uma coisa. O grande argumento que aqui ouvimos foi: mas se o Brasil levanta dificuldades, como é? Que certeza temos? Que garantia temos? A esse argumento, a resposta que eu diria, Srs. Deputados, é óbvia, que é, se nós temos receio de dúvidas ou dificuldades que o Brasil levanta, então porquê é que nós vamos também levantar dúvidas ou dificuldades? Obviamente que é um erro, é pôr em causa o processo, e o interesse de Portugal é que este processo vá até ao fim, o interesse de Portugal é liderar o processo do acordo ortográfico e por isso eu votarei contra os vários projetos de resolução que estão em cima da mesa. Srs. Deputados, estes projetos de resolução serão objeto de votação. Nós vamos, apesar de termos ainda um ponto na nossa ordem de trabalhos, para além das votações, são 12 horas, é a hora regimental para as votações e, portanto, vamos criar condições para proceder às votações regimentais. Peço aos Srs. Deputados que vão ocupando os seus lugares para que dentro de alguns momentos possamos passar à verificação do quórum.
Portanto, peço aos senhores deputados que assinalem a presença. Já deu. Peço aos senhores deputados que ainda não assinalaram a respectiva presença que o façam para podermos encerrar a contagem de quórum. Senhores deputados, portanto, verifica-se que todos os senhores deputados do PEV, do BE e do PCP registaram a sua presença, igualmente o CDS, todos registaram a sua presença. Pergunto se no PS algum dos seus deputados não teve possibilidade de se registar. Ninguém se acusa. No PSD, a senhora deputada Maria José Moreno. Portanto, temos 97 senhores deputados do PSD, 65 do PS, 24 do CDS, portanto temos 210 no total, temos quórum e, portanto, podemos passar às votações.